Fala pessoal, tudo bom? Tudo tranquilo, opa? Então beleza, estamos de volta aqui, mais aulas para vocês, aula de número 10, parte B, que nós vamos falar hoje para programação de aplicativos móveis. Vamos dar uma olhada. É isso aí. Então, o assunto de hoje, como vocês viram aí, é Activities. A gente vai começar hoje uma série de aulas, artigos sobre Activities, que é um dos principais elementos de um aplicativo para Android. Exatamente, é a telinha, mas não é só uma telinha, né? Ela tem uma navegabilidade. E a gente quer entender como é que funciona essa navegabilidade e também o ciclo de vida de uma activity. São duas coisas importantes, certo? Então essa aula começa com esse tema aí, né? Com esse tema que a gente vai ver agora aqui, tá bom? Então, observações iniciais. Nós vamos tratar do assunto activities nesta aula e entender como funciona a navegação entre activities e o ciclo de vida delas. São essas duas coisas principais aí. Vamos começar pelo ciclo de vida. O que é isso? Um ciclo de vida, né? Você sabe que o ser humano nasce, cresce, reproduz, faz bobagens e morre, né? Ou seja, todo mundo tem um ciclo de vida. Embora, bom, esse é um assunto que não vou entrar agora. Um animal, especialmente, também tem um ciclo de vida, uma árvore e tudo mais. Mas um objeto dentro de um programa também tem. Qualquer objeto da programação orientada a objeto também tem um ciclo de vida. No entanto, a Activity é algo especial, que também tem um ciclo de vida, mas tem algumas coisas diferentes aí de um objeto normal, alguns estados diferentes que a gente precisa entender para a gente poder programar e ficar melhor as coisas, tá bom? Então, vamos dar uma olhada do que se trata esse assunto aí. Então, uma activity tem um ciclo de vida dentro de uma instância de aplicação. Então, por exemplo, eu tenho lá o meu aplicativo, eu abro ele e abre a primeira activity, por exemplo. Né? Talvez o meu aplicativo tenha uma activity só. Pode ser que ele tenha 2, 3, 4, 10, não sei. Agora, quando a aplicação é executada, uma determinada activity pode nunca ser instanciada. Por quê? Porque se eu tenho uma telinha, por exemplo, de login e eu não consigo acessar, não consigo acertar o login, a telinha seguinte, que seria a activity que vem depois, nunca vai ser acessada. Então essa telinha de entrada aí, por assim dizer, que vem depois do login, ela nunca foi instanciada na minha aplicação, ou até outras que vêm depois dela, mas ela existe, tá? Então, se ela for instanciada, então ela nasceu, por assim dizer, dentro do ciclo de vida dela, e a partir daí ela tem toda uma situação de estados e fases, como criação, ativação e morte, mas tem algumas outras aí também que a gente vai precisar conhecer, certo? É uma coisa bem interessante. Então, por que isso é importante? Porque toda aplicação tem activity. Em uma boa parte delas tem mais de uma. Agora, tem uma outra coisa importante aí, que não foi dito aqui agora, mas que é muito importante, é que existe também uma situação em que o aplicativo pode ser pausado, por assim dizer, por outro aplicativo. Então isso também é importante, porque isso afeta o ciclo de vida da activity. Vocês vão ver por quê.
Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: estou lá com o meu aplicativo e de repente eu fecho ele, não fecho ele, melhor dizendo, dou uma pausa nele, né? Eu vou naquele botãozinho de aplicativos abertos e troco para um outro aplicativo para dar uma olhada, por exemplo, no WhatsApp. Tá? Vou dar uma olhada nas minhas mensagens, vou responder algumas, depois eu volto no meu aplicativo e continuo fazendo alguma coisa que eu estava fazendo com ele. Tá? Então, essa situação, ela também tem a ver com o ciclo de vida de uma activity. Vocês vão ver por quê. Bom, vamos lá. Eu sei que o assunto é um pouco teórico, mas é importante. Por que tratar o ciclo de vida? Então, um pouco daquilo que eu estou falando, né? Um aparelho móvel tem muito dinamismo. Quer dizer, você tem um aparelho móvel que faz muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então, ele abre e fecha aplicativos a qualquer momento. E isso poderia afetar alguns. Então, eu citei um exemplo, vou citar outro agora. O exemplo do aplicativo que está tocando música. Então, de repente, eu estou escutando música. E de repente, toca o meu aparelho, porque alguém quer falar comigo pelo aplicativo de chamada. E aí? A chamada não é uma notificação, né? Diferente do WhatsApp, por exemplo, que você está escutando música lá e não abre o WhatsApp, não pula na tela o WhatsApp. Ele manda uma notificação. A notificação não interrompe a minha música. Simplesmente faz um barulhinho no meio da música. Mas uma chamada interrompe. Então a chamada abre o aplicativo de chamada e o que acontece com a minha música? Você já sabe, a sua música provavelmente pausa e todo o aplicativo de música vai pausar. Por quê? Porque isso aí é uma interrupção, uma entrada de uma outra activity, mesmo que seja de outro aplicativo, como ativa ou como protagonista no seu aparelho. Mas não significa que o seu aplicativo anterior deve ser eliminado ou até que a música continue também. Então isso também estaria errado. No entanto, quando você voltar, você quer continuar ouvindo a música do mesmo lugar onde ela parou, não é verdade? Então isso também é verdade, né? Por isso temos que tratar o ciclo de vida. Quando o aplicativo volta a ficar ativo, ele deveria continuar onde parou, como eu disse. Por isso o ciclo de vida de uma activity, ele é muito importante, né? E ele controla tudo isso daí por meio de eventos especiais, que são chamados de callback. Esses eventos aí, a gente até já usou um deles, não usou só um, né? Tem 7, a gente só usou um. E não quer dizer também que sempre você vai usar todos eles, né? São 7 eventos, a gente vai ver quais são eles aqui. Tá bom? Então, vocês estão acompanhando a ideia? É um assunto interessante, importante, um pouco teórico, depois uma outra aula a gente vai aplicar tudo isso. Tá? Então, vamos lá. Vamos ver quais são esses 7 estados da activity que a gente precisa, ou etapas, né, do ciclo de vida de uma activity. Aqui está em inglês porque foi retirado do material que é do próprio Android, no site oficial de desenvolvedores Android. Ele tem esse diagrama e aí nós podemos entender melhor. Ele está em inglês por isso, mas isso não é problema, é verdade? Vamos lá. Então, o que você está vendo aí nesse diagrama? Você está vendo que tudo começa com a activity que está fechadinha ali, né? Está quietinha, ou seja, ela não foi ainda ativada. E em algum momento ela pode ser. Se ela for a primeira activity do seu aplicativo, isso vai acontecer no momento em que você abrir o aplicativo. Mas se ela não for, se ela for uma activity secundária, então ela vai ser chamada por alguém, por meio de uma intent, que nós já aprendemos também numa aula anterior. Então, através de uma intent, uma activity vai ser aberta. O que vai acontecer a partir desse momento? Como você pode ver aqui nesse diagrama, o que vai acontecer vai executar
o método onCreate, que nós conhecemos bem já. Essa é a primeira coisa, a primeira etapa do ciclo de vida de uma activity. Mas isso ainda não abre a activity. Ele executa depois um outro método chamado onStart e um método chamado onResume. Certo? O que aconteceu a maioria das vezes? Nós programamos somente o onCreate. Não programamos os outros. Por quê? Porque a gente não estava lidando com os estados da activity. Funciona também? Funciona também. Só que você vai entender por quê, né, nas aulas mais práticas desse assunto, isso tem que ser tratado às vezes. E por que é tão importante eu saber o funcionamento disso. O fato é, antes de a tela aparecer na sua cara, antes de a activity aparecer na tela, esses três eventos serão executados com certeza. Se nada estiver programado no onStart ou onResume, quer dizer, eles não são obrigatórios, né? O onCreate é obrigatório, então onStart, onResume é opcional. Se nada for programado neles, beleza, o aplicativo começa a rodar, ou melhor, a activity começa a rodar, como você está vendo aqui, certo? A partir daqui que a coisa começa a ficar meio diferente. Por quê? Porque agora a activity está na tela e ela é protagonista, ela está comandando o seu aparelho. Quer dizer, o seu aparelho pode ter muitas outras coisas rodando até em segundo plano, né? Isso é um outro assunto. Por exemplo, você pode ter ligado um cronômetro, tem um relógio e tem milhares de coisas rodando em segundo plano no seu aparelho. Até o sistema de notificações. Mas nenhum aplicativo visível está comandando o seu aparelho, apenas o que tem a activity que está aparecendo na tela. Certo? Bom, aí de repente, não mais que de repente, acontece alguma coisa. Por exemplo, o próprio aplicativo abre uma nova activity. E aí, o que acontece? Quando isso acontecer, aqui ó, então automaticamente a sua activity anterior entra no modo pause. Então ele vai executar o que eu estou dizendo é o seguinte: isso aqui são etapas do ciclo de vida que vão acontecer independente se tem código ou não nos eventos, tá? É que foi montado de uma maneira que existem eventos para serem programados para todas essas etapas, se você quiser, entendeu? Se você quiser ter um controle total do ciclo de vida de uma activity, você pode, porque você pode programar esses eventos, ou não, tirando o onCreate, que é obrigatório. Então, quando uma nova activity é chamada por meio de uma intent, ou outros métodos também, né? Veja que está escrito aqui, another activity comes into foreground. Esse another activity refere-se a qualquer activity, seja ela da sua própria aplicação ou de uma outra aplicação, como a gente já disse anteriormente. Pode ser lá a chamada ou alguma outra coisa parecida, tá? Não notificação, alguma outra activity mesmo, uma outra telinha que pula na tela na frente do seu aplicativo que está rodando na hora. Então, imediatamente ele entra em pausa. Se alguma coisa muito rápida acontecer, pode ser que ele já volte. Aqui ó, um resumo. Então, se não der tempo dele der um stop, entrar no estado de stop, porque houve uma coisa muito rápida que aconteceu talvez, ou em algumas outras circunstâncias, então nesse caso ele volta para onResume, nem precisa reinicializar nada, né? Ele simplesmente despausa, vamos dizer assim. Então esse onPause e onResume seria mais ou menos como que apertar o botão de pausa e soltar o botão de pausa, pausar e despausar, certo? Então a telinha não acontece nada com ela dá uma congeladinha e já volta. Essa é uma situação. No entanto, se a tela aparecer, uma próxima tela aparecer e ficar um tempinho ali, quer dizer, esse tempinho é bem curto, já é o suficiente
para Activity entrar no modo Stop. Eita, desculpa aí. No modo Stop. Até circulei horrivelmente aqui. Desculpa aí. Deixa eu dar um jeito nisso. Aí, garoto. Olha lá, agora vai ficar melhor. Então, aí ele vai entrar no modo Stop. Ele vai executar, inclusive, esse evento chamado Stop. Então, isso pause e stop é bem rápido. Pode acontecer as duas coisas quase ao mesmo tempo, mas pode em alguns circunstâncias não chegar no stop. A boa parte vai chegar. Se isso acontecer, então fica lá, fica paralisado, fica congelado a sua Activity e fica lá enquanto você está usando outros aplicativos. Quer dizer, ele economiza, vamos dizer assim, economiza processamento. Porque se a tela continuasse funcionando, mesmo que não fosse uma música, né? Porque a música tem que pausar mesmo, tem que parar mesmo, né? Mas digamos que não fosse uma música, fosse um outro aplicativo, compra, e talvez ele ficasse ali processando, gastando energia e processamento do seu aparelho. Não é bom. Então, por isso, o próprio sistema operacional controla esse ciclo de vida do seu aplicativo. O que você tem que controlar é a programação que você quer fazer nesses momentos em que ocorrem a mudança de estado. Estão entendendo? Estão pegando a ideia? Né? Então a ideia aqui é o seguinte, a ideia é que o ciclo de vida vai acontecer com ou sem o seu consentimento. Isso vai acontecer. Todas essas fases de uma Activity vão ser passadas, a não ser que você abra um aplicativo e fique com ela, com a Activity aberta o tempo todo e feche o aplicativo. Quer dizer, aí ele vai, ainda assim, ele vai executar um ciclo de vida que passa por todas essas fases, menos restart. Agora, quem faz isso é o Android, o sistema operacional. O controle que você tem sobre isso é um controle de programar o que você quer que aconteça na passagem de uma etapa, entre uma etapa e outra. Entendeu? Essa aqui é a ideia. Quando eu fechar, eu quero vai tudo eu escrevi. Ou, se pausar, eu quero que volte tudo do jeitinho que estava. Não sei. A gente tem que pensar um pouco nisso daí antes de programar, né? Bom, só concluindo aqui, né? Depois eu vou fazer um resumo melhor. Aqui, agora, no último aqui tem o onDestroy. Então, esse é um evento que ocorre quando você fecha. Isso acontece quando você fecha a Activity, né? Então, você pode fechar a Activity de várias maneiras. Você pode apertar um botãozinho de back, você pode ter um lugar lá que, via código, fecha a Activity. Então, se isso acontecer, ela entra em um processo de destruição ou de morte. Parece terrível isso. É só uma Activity, tá? Então, se isso acontecer, ela desaparece da memória e libera espaço para outras coisas que tem por aí. Agora, veja, tem a situação também do on-restart. Isso acontece quando você poderia programar um restart, né? Mas você quer que alguma coisa aconteça diferente de quando o processo vem no início do on-create. Caso contrário, é meio que um evento dispensável. Você pode programar qualquer coisa no onStart mesmo. Veja, todos menos o onCreate são opcionais. Agora, eu queria dar uma explicação especial sobre este processo que vem aqui desse lado. Mas eu vou fazer isso no próximo vídeo. Resumindo, diagrama de Activity começa pelo onCreate, onStart e onResume, obrigatoriamente. Assim que essas três etapas são executadas, a Activity está em execução, como você viu aqui.
verdinho ali. O que pode acontecer depois? Como dissemos, pode acontecer de outra activity ser aberta. Se isso acontecer, então o que pode acontecer? A activity entra em pausa e depois, em seguida, ela desaparece da tela. Quando ela entra em pausa, ela ainda está na tela. Então ainda dá tempo de dar uma congeladinha enquanto ela está em tela, mas segundos depois, ou milésimos de segundos, ela desaparece. Aí quando ela desaparecer, ela executa o onStop. Se a activity for encerrada pelo usuário ou pelo sistema, a etapa onDestroy é executada. Então, veja só, passou por onCreate, onStart, onResume, onPause, onStop, onDestroy. 6 eventos. Existe um sétimo, que é o onRestart, que serve no caso de você querer continuar. Apareceu ali, ó. OnRestart, ou seja, vai aparecer caso a activity volte, né? Na verdade é o seguinte, o que pode acontecer? Pode ser que ela volte a ser ativa pelo próprio sistema. Digamos que o sistema pegou uma activity que está em estado de paralisação, stop, e viu que ninguém está usando ela, ela pode destruir ela. Ela tem o poder disso, o sistema operacional. Se isso acontecer, na hora que você voltar a mexer com ela, ela vai ter que ser recriada. Então ela volta para o onCreate. Mas se isso não acontecer, ela provavelmente vai voltar para o onRestart ou para o onStart. Se você não programa nada no onRestart, ele passa direto e vai para o onStart. Se você não programa nada, passa direto e vai para o onResume. Se você não programa nada, passa direto e mostra a activity na tela. Certo? Então, é assim que vai funcionar o esquema aqui. Acho que deu para dar uma resumida no ciclo de vida bem, né? O que ficou só faltando ressaltar, eu já vou ressaltar daqui a pouco. Bom, vamos falar um pouquinho brevemente sobre cada uma das etapas. Na etapa onCreate, você está vendo aí, é a primeira de todas, ela é obrigatória. Já usamos muitas vezes este método e etapa, e sem dúvida é o mais importante. Por quê? Porque é onde você realmente constrói a activity. Talvez não seja executado mais nenhuma vez depois da primeira. Isso acontece bastante vezes. No entanto, preste atenção nisso. Tem alguns casos que até são bastante comuns que a activity é destruída durante o seu, sem fechar o aplicativo. Por quê? Porque você saiu da activity e foi para uma outra e não está usando. E aí pode ser que ela seja destruída se ela ficar muito tempo ali. Ou uma outra situação ainda mais comum, quando, por exemplo, a tela do aparelho muda de orientação, que é bem comum. Eu estou lá, a tela do pé, e aí eu preciso dessa tela. Tanto é que isso é verdade, que eu pego aqui, por exemplo, trabalhar com a tela deitada. Eu vou pegar aqui o que permite. O aplicativo que nós fizemos em aula. Só tem um botão, né? Mas na hora que eu viro, ó, sabe o que aconteceu aqui? Nesse movimento, a tela foi recriada. Isso mesmo. Ele faz isso. Ele vai lá e destroy, passa por um processo de onResume, onPause, melhor dizendo, onPause, onStop, onDestroy. Passa por esse processo e aí ele faz de novo a tela. Sabe por quê? Porque é o seguinte, quando você está trabalhando com uma tela, talvez até de um tablet, né? Talvez ele deitado é totalmente diferente dele de pé em termos de layout. Então ele precisa reconstruir a tela.
para que você trabalhe sempre com a melhor resolução possível para ele deitado, para ele de pé, assim por diante. Então, como ele tem que fazer isso, é meio que automático. Dá para programar para ele não fazer isso, né? Mas é um padrão do Android. Você virou, ele reconstrói a tela. E aí, o que vai acontecer? Você vai perder tudo que está lá? Porque ele está reconstruindo, está começando de novo. Então, se você não preparar bem isso, sim, você vai perder tudo o que foi digitado ou o que já estava lá. Então, mais para frente a gente vai ver como resolver essa questão aí. Certo? Então, esse é o método onCreate. Mais adiante nós vamos ver isso daí. Aí tem o método onStart, que vem depois do onCreate. É executado logo em seguida ao onCreate. E também será o ponto de partida se outra activity for aberta, fechada, e voltando não haverá necessidade de recriar a activity se ela estava no estado de stop. O que eu estou dizendo ali, ó, tá vendo? No diagrama a gente vê stop. O que acontece? Se o usuário resolve voltar, o usuário resolve voltar para essa activity aqui, está em onStop. Ele estava numa outra, puxou outra, voltou para essa. Então ele passa pelo restart, depois pelo onStart. Não passa pelo create, somente em algumas situações. Ou seja, a chamada de uma activity na própria aplicação normalmente retornará nesse ponto, nesse estado aí. Um resumo. Aí é uma situação parecida, só que mais rara. Por quê? Esse evento é o terceiro disparado quando uma activity é criada, porém ele será seguido se a activity está no estado onStop. E será a primeira se ele estiver no onPause. Quer dizer, desta forma nem todos os eventos callback devem ser programados dentro da aplicação. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, que em algumas situações ele não vai executar o onStop, ele vai parar no onResume. Então, quando ele voltar, ele não volta no onRestart, ele não dá restart, como você está vendo aí na tela. Ele simplesmente volta para o evento pause, onPause. Ele sai do pause e vai para o resume. Quer dizer, onResume quando ele para, quando ele volta. Então, o que eu quero dizer com isso? Que é mais provável que o onResume seja executado do que o onCreate ou até o onStop. onStart. Entendeu? Então, se você quer ter certeza de que se houve uma pausa, um stop ou qualquer coisa no seu aplicativo e algo seja executado, que não tem a ver com recriar ou criação da tela, porque isso tem que estar no onCreate, então você pode colocar no onResume, porque aí com certeza vai ser executado. Vai passar por ali com certeza, de qualquer maneira que a tela foi pausada ou não, né? Já o onStop não é certeza absoluta que vai passar por ali. E o onCreate então, menos ainda, provavelmente somente na primeira vez, a não ser que a tela venha. Beleza? Mais um, onRestart. Tá ali. O que é um onRestart? É um evento que nunca é executado quando o processo começa pelo onCreate e passa reto. E ele pode ser programado quando uma activity é reativada a partir de outra que está no estado onStop. Como eu disse, o usuário mesmo que fecha lá uma tela, quer dizer, nunca é o sistema que fecha, tá? Sempre quando o usuário fecha. Então, se o usuário fecha, tem a opção de ele passar pelo onRestart. Mas é bem opcional, porque quem passa pelo onRestart também vai passar pelo onStart. É que a diferença é que o onStart pode vir da tela que foi criada, do onCreate. E nesse caso aqui, o onRestart não passa pelo onCreate. Então essa que é a diferença. Talvez na hora de programar alguém pense uma coisa diferente para essa situação. E o onPause, o que acontece lá? Outra activity
entra na frente da activity que está sendo executada agora. E o usuário retorna rapidamente, por exemplo. Então ele vai voltar como se tivesse dado uma pausinha. O primeiro método a ser executado quando outra activity é aberta. A tela ainda estará visível quando isso acontecer. Por exemplo, talvez dê tempo de até de cancelar a outra tela e já voltar para o onResume. Em alguns casos pode ser o único método de parada a ser executado. E o onStop? Bom, esse aqui acontece muitas vezes no nosso ciclo de vida. Por quê? Porque muitas vezes que você abre uma nova activity, você abre para usar ela mesmo, não para voltar rapidamente para a anterior. Então, ele dá tempo de entrar na etapa onStop da sua activity anterior. Será executado após o onPause, já com a activity invisível. Então, muitos casos manterão a activity parada nesse evento, porque depois dele será a destruição, certo? Então, é simples. Eu tenho aqui, por exemplo, um aplicativo. Aqui está. Deixa eu até sair aqui. Aqui é o aplicativo que a gente já fez em uma outra aula. Aqui é uma activity. Eu aperto o botãozinho, entrar. Vai para outra activity. Olha lá. Então eu estou na segunda activity. O que significa isso? Significa que se eu voltar, significa que a outra activity está em pausa, ou melhor, está no estado de stop, e que essa aqui está ativa. Mas se eu voltar aqui, ó, ela voltou, não dá para ver direito, mas ela executou o método onRestart, porque ela estava no estado de stop. Ela executou o onRestart, ela executou o onStart e o onResume e voltou a funcionar. E aquela anterior que eu acabei de voltar, aquela lá executou, quando eu voltei, executou o método onPause, onStop e, como eu estava fechando, onDestroy, certo? E aí ela desapareceu completamente. Entendeu? Muito doido, né? O negócio tá ficando complicado. Tá nada. Não tá ficando quase acabando aqui. Tá? Não se preocupe não. Não se preocupe. onDestroy. Então, como eu já disse, esse é um método que pode ser executado pelo usuário ou pelo sistema. O sistema tem o poder de destruir. Não vai destruir nunca uma activity que está ativa. Nunca diga nunca, né? Ela pode fazer isso sim, se ela achar que o seu aplicativo está mal, assim, ela pode destruir sim. Mas se você estiver com a activity ativa, estiver normal no seu aplicativo, o sistema operacional não vai tomar essa liberdade. Mas se ele estiver no segundo plano, pode ser que sim. Mas normalmente é o usuário que fecha, né? O usuário que eu fiz agora, fechei uma activity, ela para, executa todos os processos até chegar no destroy. Desaparece, certo? Pode ser que o sistema operacional destrua, ela desapareça também, mas eu volte a querer abrir ela. Então o que acontece? Aí volta para o on-create, não tem problema. Ela reconstrói a tela novamente. Mas esse método também é executado quando a activity é fechada via código, através de um comandinho chamado finish. Então existe isso. Se você quiser programar isso, quiser que o usuário em algum momento aperte alguma coisa e ele feche a activity, então você vai usar no comando dentro da activity o método finish, certo? Se você fizer isso na tela principal, launcher, ela vai fechar o aplicativo. Se você fizer isso simplesmente numa activity secundária, ele simplesmente fecha a activity secundária e volta para o anterior que chamou ela. Isso também acontece quando você usa tecla TEC. Em alguns casos é uma tecla física, em outros casos é uma tecla virtual. Em outros casos até, no caso do meu, por exemplo, tem um tapetinho que eu uso aqui. Eu uso aqui para o TEC, escorregando o dedo nesse tapetinho. Bom, e agora?
vamos falar de navegação, porque tudo que eu falei aqui sobre ciclo de vida tem total a ver com navegação, mas eu não expliquei exatamente como é que se navega por um aplicativo. Então vamos lá. Tudo que aprendemos sobre ciclo de vida afeta a navegação do aplicativo em conjunto com outros aplicativos e o sistema operacional. Então, no Android, a coisa não é solitária, quer dizer, o aplicativo não está sozinho ali comandando o sistema operacional. Não. O sistema operacional, ele pode colocar uma fila, ele pode colocar prioridades, ele pode arrancar o seu aplicativo que está rodando de prioridade e jogar uma outra em cima dele. Então a coisa é mais extensa, certo? Existem poucas semelhanças aqui com as páginas web. Por quê? Porque as páginas web, elas são completamente independentes uma da outra. E, por exemplo, quando eu vou para uma outra página, a página anterior não está salva. Então eu tenho que recarregar ela todas as vezes. Então, não dá para comparar muito bem com navegação de sites. Porém, tem algumas ideias que são semelhantes. Por exemplo, eu tenho a ideia do back, igual eu tenho lá no navegador, né, que posso voltar para as páginas anteriores, só que no navegador ele vai recarregar a página anterior. Aqui eu posso dar um back também, voltar para as activities anteriores, que foram uma chamando a outra. Então, se eu tiver 5 activities, uma chamou a outra, ele vai fazendo um processo retrocesso. E eu tenho o botão Home também, ou eu tenho uma operação que pode ser chamada de Home dentro do aplicativo. Cuidado, o botão Home do aparelho, ele vai para o Home do sistema operacional e não para o Home do aplicativo, tá? Mas eu posso ter um Home dentro do aplicativo também, dentro de um menu dentro do aplicativo. O que ele faria daí? Ele poderia voltar para a activity original, a primeira que abriu o aplicativo. E talvez apagar todos ou destruir todos os outros. Mas o Home do aparelho não faz isso. A gente vai comentar sobre isso agora. Então, vamos pensar assim, navegação do aplicativo é uma coisa separada da navegação do navegador. Como veremos mais adiante, existem activities mais sofisticadas, dotadas de fragmentos que permitem uma navegação de telas de diversas formas. Então, talvez você está pensando assim, aquele aplicativo como o WhatsApp, né? Você pode usar para você ver. Esse aplicativo, ele tem uma navegação assim, Então, esse tipo de navegação, ele ocorre dentro de uma única activity. Então, ele precisa ter, por exemplo, fragmentos de activities um dentro do outro. Isso a gente vai entender numa outra ocasião. É um pouco mais sofisticado. Mas o próprio WhatsApp também tem outros activities. Então, por exemplo, se eu quiser entrar numa conversa com alguém aqui, eu quero aqui, eu já entrei numa outra activity. Ou seja, a estrutura dela é diferente. Mas ainda assim, aparece um botãozinho do lado de navegação. Back. Bom, aqui é o mesmo efeito. Então, nesse caso, o back do sistema operacional tá? Então, isso é a navegação do aplicativo. No geral, um aplicativo com mais de uma activity poderá ter menu de navegação, como você viu aí no WhatsApp, e que o usuário voltar para as telas anteriores até especificamente para Home, ou seja, para aquela tela aqui inicial. Alguns aplicativos permitem isso, nem todos. Aí vai depender do que você quer fazer. A activity principal é aquela launch. Outra possibilidade é usar a tecla back igual do aparelho. Como eu falei, se isso acontecer, a activity fechada é destruída e devolve para o protagonista do activity que a chamou. Vai indo para frente, vai indo para trás. Tem um exemplo, né? Por exemplo, aqui eu tenho a navegação de aplicativo por meio do menu bar. Mas é um menu de navegação, né? Nav Tab Bar, sei lá. Enfim,
por meio desse menu eu vou para frente, vou para trás, vou para o home do meu aplicativo. Mas também tem, ou que nem eu disse, outras formas de navegação mais sofisticadas. Também tem os botões de navegação do sistema operacional, que no caso o back, né, tem um efeito, os botõezinhos aí, mas o home já tem um efeito geral do sistema operacional, mas o back pode ter um efeito voltar também. Agora, tem a navegação do sistema operacional. Nesse caso, temos que pensar em outros aplicativos que podem tomar controle a qualquer momento, como uma chamada, que dissemos já. Então, o aplicativo de chamada força a atividade do aplicativo anterior entra no estado de pausa stop, a música para e o telefone toca. Quando finalizar a chamada, então o aplicativo de chamada é diminuído, a atividade dele também, e ele devolve o protagonismo para a activity que estava anterior. No caso, estava tocando uma música, então a música volta a tocar, como se nada tivesse acontecido. No caso da tecla Home, ela mostra, e a tecla que mostra aplicativos abertos, ela também tem efeito na activity. O que acontece quando eu aperto esses botões? Eles fazem com que a minha tela anterior entre em pausa e depois em stop. Então, por exemplo, vamos ver aqui. De repente, não vai ser de repente, aqui ó, apenas os aplicativos que estão abertos. Olha lá, 1, 2, 3. Todos eles, neste momento, estão em stop. Todos eles estão congelados. Tanto é que se você tentar ver, sei lá, um cronômetro dessa maneira aqui, com o aplicativo todos parados aqui, o cronômetro está congelado também. Mas no segundo plano, talvez ele esteja continuando. Então, quando você retomar a tela, ele atualiza automaticamente. Então, eu volto aqui. Pronto. De novo, executou on start, ou main start, on start, on consume. E a mesma coisa, se eu usar o botão aqui, ó, de home, o home do sistema operacional, mas os aplicativos estão abertos. Como é que você sabe? Do lado, está tudo ali ainda. Eu odeio um monte de aplicativo aberto. Embora eles ocupando espaço de processamento, eles ficam sim ocupando espaço na memória. Então você que gosta de deixar milhares de coisas abertas aí, feche-as. Pode ser até que o próprio sistema operacional vai fechar se ele precisar de memória. Estamos terminando, tá? Então tá aí, ó, botãozinho de home, botãozinho que mostra aplicativos abertos. Ambos fazem com que o aplicativo entre no estado de stop. Dependendo da situação, até pode destruir. Ufa, Lelê! Observações finais. Nesta aula nós vimos como funciona o ciclo de vida de uma activity e por que é importante saber programar eventos associados a ela. Também vimos como funciona a navegação de activities e na próxima aula vamos apresentar algumas implementações desses conceitos que nós vimos aí. A gente quer ver você lá, certo? Legal, né? É meio teórico essa parte aqui, mas vamos ver como tratar isso aí, como realmente, por exemplo, uma das principais coisas, né? Como tratar isso aqui, ó, sem perder os dados. Você não quer perder os dados, tá bom? Então agradeço vocês aí pela atenção, espero que tenham curtido e a gente se vê.